Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui. Sou o professor André Melo, professor da disciplina de Bioestatística, Estatística aplicada à ciência da natureza, e nós estamos aqui para falar, do nosso primeiro conceito. Hoje nós não vamos abordar nada específico acerca de tópicos, definições, aplicações, enfim. Nós vamos discutir um pouco sobre a estatística, mais especificamente a bioestatística, enquanto ciência de dados e suas implicações nas ciências da natureza. Então, a ideia é que a gente faça isso e ao final vocês vão discutir um fórum que versa exatamente sobre a opinião de vocês. Vocês acham importante? Então, eu espero que ao final da nossa aula vocês compreendam essa ciência, a estatística enquanto ciência, como uma ciência que é capaz. Bem, de início, é importante que a gente responda a uma indagação trivial, O que chega a ser bioestatística, Então, vários são os conceitos, mas a bioestatística, ela nada mais é do que uma ciência, enfim, a estatística, que representa a junção estratégica, a fusão estratégica entre a estatística e as ciências da natureza, oferecendo métodos e ferramentas para fazer algumas coisas. Destaco aqui, por exemplo, desenhar estudos experimentais com mais rigor, coletar dados biológicos. Entendo, quando eu escrevo biológicos em todo o meu slide, não é só de biologia, mas biologia, física e química, tudo que envolve e aí, assim, dado o conceito inicial de bioestatística, e aí é importante que a gente responda a uma pergunta. Por que a bioestatística ela é, de fato, importante? E muito vai casar com o slide anterior, com o que nós conversamos anteriormente. Então, assim, primeiro ponto, se vocês forem indagados enquanto professores, inclusive, diz respeito ao rigor científico. Porque a bioestatística ela vai proporcionar métodos para avaliar a validade de descobertas e minimizar conclusões baseadas em coincidências. Então, esse rigor científico é um ponto importante dentro da bioestatística. Destaco a tomada de decisão, porque a bioestatística ela permite decisões baseadas em evidências, em estudos, quando eu falo em medicina, mas em estudos dos mais variados possíveis. Por exemplo, medicina, conservação ambiental, saúde pública, pesquisas químicas, conceitos e fenômenos físicos. Então, essa tomada de decisão, ela dentro de todas essas áreas, ela é pautada em evidências. Então, e um outro ponto que eu destaco é o avanço do conhecimento, porque a pesquisa e os métodos quantitativos, eles, sobretudo, facilitam essa identificação de padrões, muitas vezes ocultos, e relações entre fenômenos naturais, fenômenos biológicos mais complexos e essa interrelação entre eles. De um tópico que eu queria discutir com vocês de forma bem rápida é exatamente essa questão do papel da bioestatística desde o primeiro momento da pesquisa, que você tem uma pesquisa desde o primeiro momento, da coleta até a conclusão. Essa ciência ela transforma aquilo que é observado de início em evidência científica. Isso só pode ser feito por meio de uma análise bem rigorosa. Então, a estatística ela vem com toda essa construção mesmo de identidades formativas, tá bom? Na ciência da natureza, várias são as aplicações da bioestatística.
né, ela é sim, sem sombra de dúvida, um alicerce metodológico que sustenta descobertas das mais variadas importâncias, né, descobertas significativas em todas as áreas do conhecimento e das ciências naturais. Então, eu destaco muito conceitos em ecologia, através da análise de populações, estimativas, modelos, modelagens, né, de nichos, a genética, fisiologia. Então, muitos são esses conceitos dentro da ciência da natureza que envolvem a bioestatística. E eu, sempre que possível, e é um compromisso que eu faço com vocês, sempre que possível, nossa disciplina ela vai trazer exemplos que vocês vão estar usando no dia a dia da sala de vocês, seja no ensino. Os conceitos básicos da bioestatística, eu até falei um pouquinho na apresentação, mas basicamente ela é dividida em dois grandes grupos, né? A estatística que ela é descritiva e a estatística que ela é inferente, ou seja, inferencial. Na estatística descritiva, os métodos eles tendem a resumir características dos dados essenciais, né? Então, basicamente, a estatística descritiva, que nós vamos estudar em 3 aulas, ela fala sobre as medidas de tendência central, ou seja, que buscam falar sobre o comportamento médio, né, de determinados grupos. Então, as medidas de tendência central mais conhecidas são a média, a mediana e a moda, né? Tem medidas de dispersão que elas os tipos de dados em bioestatística eles são basicamente agrupados. Por exemplo, os dados nominais, né, que são categorias que não necessitam de ordens, né? Dados ordinais, que são categorias com ordem, né, natural. Dados intervalarentes ou de razão, né, que são medidas numéricas contínuas. Então, esses dados, né, que são chamados intervalares, né? Por exemplo, temperatura, pressão, biomassa, concentração, todos esses dados, né, eles também são tipos de dados na estatística, tá certo? É, E aí eu queria discutir um pouquinho com vocês ainda na aula de hoje como é que essa bioestatística pode apoiar a pesquisa científica. E aí que eu chamo a atenção de vocês, por quê? Vocês estão no módulo 2, mas vocês vão fazer pesquisa científica, né? Vocês vão, provavelmente no estágio, nas práticas, nas disciplinas, vocês vão desenvolver pesquisas, artigos, e os conceitos que vocês vão ver na disciplina vão ser importantíssimos sempre que vocês forem fazer pesquisa quantitativa, né? Então, na bioestatística, a gente tem um plano, um planejamento experimental, que exige que a gente defina um universo, uma população de uma pesquisa, a amostra dela, né? Desenhar experimentos. A gente, quando é pesquisa quantitativa, nós precisamos definir como vai ocorrer a coleta e organização dos dados, como é que a gente vai analisar. Por exemplo, aqui, eu trouxe aqui esse gráfico, um gráfico simplista, simplório, mas que, por exemplo, pode representar o comportamento de dois conceitos, como um cresce, como o outro cresce. Então, esse tipo de análise ele é importante interpretar esses gráficos, que é o que nós vamos aprender em uma das aulas, é de vital importância para construção desse conhecimento de vocês, essa construção formativa de vocês, tá? A bioestatística ela ajuda também na tomada de decisão, né? Não poderia ser diferente. Então aqui eu destaco a medicina e a saúde pública. Ela é baseada
essencialmente na coleta de dados, na interpretação de contexto. Então, todas as políticas públicas, elas baseiam-se, né, sobretudo de saúde pública, elas baseiam-se em dados quantitativos, e esses dados quantitativos eles são construídos com fundamentos da bioestatística, né? Por exemplo, na conservação, na ecologia, tudo isso, né, são conceitos e tomadas de decisões que são feitas com base em dados, né, em números mesmo. Enfim, nós temos todo esse conceito, né, o contexto, né? Agora nós temos que ter alguns desafios e cuidados, e aí esses dados a gente chama a atenção, porque a partir da próxima aula nós não vamos estar discutindo isso de uma forma construtiva, porque nós vamos estar discutindo os conceitos propriamente ditos, mas a gente sempre que vai ministrar bioestatística, a gente sempre pede que os nossos alunos eles tenham cuidados, né? Sobretudo com a interpretação, com viés na seleção de amostra, com variabilidade. Então, tudo isso é importante que vocês saibam e que vocês se comprometam, né? Para que não digamos assim, essas pegadinhas, elas não ocorram sempre que vocês forem desenvolver um trabalho quantitativo, tá certo? A bioestatística no dia a dia acadêmico de vocês vai ser importante, né? Embora nós não vamos discutir, né, e vocês não vão estar estudando o tempo todo estatística, mas vocês podem ter certeza que na leitura de artigos que vocês vão fazer, no planejamento de pesquisas que vocês estão pensando, na análise de dados, na compreensão de conceitos das disciplinas, em tudo vocês vão ver conceitos estatísticos e vocês vão ter que estar desenvolvendo essas habilidades, né? Então, que fique evidente que a bioestatística ela não é apenas uma ferramenta analítica, não é isso, mas ela é uma forma de pensamento científico crítico que promove o rigor, a transparência e exatamente essa com possibilidade de reprodução de pesquisa, né, em ciências da natureza. Então, por fim, né, a bioestatística ela é importante porque ela representa muito mais do que fórmulas e números, não é isso? Ela é um fundamento mesmo metodológico, capaz de transformar observação em conhecimento, separar padrões, comunicar descobertas, construir uma base confiável. Então, para finalizar nossa aula de hoje, né, nós já estamos passando dos 15 minutos, então, dominar os princípios de bioestatística é essencial para qualquer profissional, qualquer pesquisador, e não seria diferente para vocês que são professores, né, são profissionais das ciências da natureza. Tá certo? Bem, gente, por hoje é só. Nossa aula ela termina aqui. Vocês vão participar de um fórum. Eu espero que vocês discutam o que nós conversamos um pouquinho aqui. E até a próxima aula para a gente começar de fato com os conceitos propriamente ditos de bioestatística. Um abraço a todos.